Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. É com motivo de muita alegria que nós estamos aqui para compartilhar um pouco mais a palavra do nosso Senhor Jesus. Abramos as nossas Bíblias aqui no Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 4, do verso 16 ao versículo de número 19. Apenas 3 versículos, aliás, 4 versículos da palavra de Deus. Se você desejar, pode acompanhar juntamente conosco. A versão que eu possuo aqui em mãos diz da seguinte forma: Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas. E lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Glórias a Deus, amados. Eu fico muito feliz ao ler a palavra de Deus e quando eu vejo mais uma porção dessa palavra sublime, maravilhosa, eu vejo que Jesus ele se deslocou no texto para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. Tanto é que teve um dos discípulos de Jesus que disse assim: será se vai vir alguma coisa boa de Nazaré, da região da Galileia? Natanael que proferiu, porque ele achava que Jesus não poderia ter nascido num lugar tão simples assim. O certo é que Jesus ele nasceu dessa forma para provar que ele é simples, apesar de ser o grande homem que já pisou na terra. Eu digo isso porque ele estava à direita de Deus. Ele não tinha nenhuma obrigação em vir a este mundo para morrer por nós. Ele veio por amor. Ele decidiu nos amar. Então é por isso que nós temos que investir tempo em aprender sobre ele e a sua palavra. O certo é que no sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ele tinha o costume de frequentar a igreja. Ele tinha o costume de buscar a Deus. Ali se levantou para ler as Escrituras. Qual era o texto que Jesus estava utilizando naquele momento? Qual livro da Bíblia já havia sido escrito? Ele dera o livro do profeta Isaías. O profeta Isaías é conhecido como o profeta messiânico. Ele profetizou um dos homens usados por Deus no Antigo Testamento para dizer que Jesus viria. E de fato Jesus veio. Você vai observar lá em Isaías 53 que Isaías, muito antes de Jesus vir a este mundo, muito antes de ter sido encarnado através de Maria, uma Virgem Maria, nascido dessa forma improvável, qual nunca mais vai existir uma pessoa a nascer desse jeito, deste modo, ele vai dizer que Jesus, no momento da crucificação, era como um homem que as pessoas escondiam o rosto. Vai dizer que o castigo que era para nós estava sobre ele e que sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Nós vamos ver lá em Isaías capítulo 9 que Jesus nasceria através de uma virgem, como dissemos anteriormente. Isso tudo o profeta já predisse. Então, por esta razão é conhecido como profeta messiânico. O certo é que Jesus leu um trecho lá do livro de Isaías, o qual nós podemos encontrar lá em Isaías capítulo 61, se você for observar, do versículo 1 ao versículo de número 2. Vamos fazer a comparação entre os dois textos. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim. Já sabemos qual é este lugar, Isaías capítulo 61, verso 1 e 2. O Senhor me deu o seu Espírito. Como inicia Isaías? O Senhor Deus me deu o seu Espírito. Jesus ele foi cheio do Espírito Santo.
Em que momento? Depois que ele foi batizado nas águas. O que aconteceu? O Espírito do Senhor desceu sobre Jesus. Para quê? Para que ele pudesse cumprir o seu propósito, o seu ministério. É por isso que nós temos a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, para exercer o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Mas vamos continuar lendo e comparando os dois textos. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, como diz Isaías, pois ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Glória a Deus por isto. Que boas notícias são essas? As boas notícias de salvação. O homem ele precisa entender, conforme Paulo revela, Romanos 3:23, um texto bastante conhecido das Sagradas Escrituras. Todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. Porque Adão trouxe o pecado para o mundo e depois todos pecaram. Já nascemos sob o pecado. Mas será se está perdido? O homem é pecador, ele não tem jeito. Tem jeito sim, vai lá para Gênesis 3:15. Depois que o homem pecou, a serpente, o inimigo astuto, enganou a Eva. Eva convenceu Adão e ambos pecaram. Agora, Jesus ele dá uma segunda oportunidade ao homem. Ele diz assim, da semente da mulher, levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. Atente para um detalhe. Da semente da mulher, não da semente do homem, que nós sabemos que nascemos da semente do homem e da mulher, de uma fusão de dois gametas. Uma mulher, através da sua semente, virgem, ela concebe a um homem. Se era semente apenas da mulher, geneticamente era impossível nascer um homem. Tinha que nascer outra mulher, já que não tinha participação de nenhum gameta masculino. Isso para provar que Jesus era o Filho de Deus. Porque se ele nascesse, por exemplo, de uma mulher que tivesse muitos filhos, quem que ia acreditar? Quer dizer que um dos filhos de Maria, que tem 5 filhos já, é Jesus e que esse é o Salvador da humanidade? Não, me diz uma característica peculiar deste homem. Então, ele nasceu da semente da mulher, de uma forma improvável. Nunca mais vai existir nada parecido. Um homem encarnou e veio a este mundo para que nós tivéssemos uma segunda oportunidade. O homem ele precisa entender que a vida é como um sopro. Vai lá para o Salmo 90, uma oração feita por Moisés, onde vai dizer que a vida do homem é um sopro. Aí vem a grande indagação, o que vem após a morte. Um dia essa matéria, nós somos constituídos de corpo, alma e espírito, um dia essa matéria volta para o pó, conforme a palavra de Deus diz, portanto tu és pó e ao pó tu tornarás. E a nossa alma e nosso espírito, a parte imaterial, vai ao encontro de algo. O quê? A Bíblia tem respostas para todas as perguntas. Mateus, no capítulo 7, no verso 13 e 14, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai dizer que existem apenas 2 caminhos, um estreito que conduz à salvação, que somente através de Jesus nós conquistamos, e um largo e espaçoso que conduz à perdição, onde os homens que não seguem a Cristo, que não querem obedecê-lo, infelizmente, encontram este caminho. E Jesus ele veio para trazer as boas novas, dizer que há salvação para nós, que você pode ter uma eternidade ao lado de Cristo. E o que eu preciso fazer? Romanos 10, no versículo 9, se não me falha a memória. Se com tua boca confessares e em teu coração creres, serás salvo. É simples. Eu preciso entender que Jesus ele veio para que os meus pecados pudessem ser perdoados. E eu preciso confessá-lo para que eles de fato sejam apagados. Se você entender esta verdade, você vai entender quais são as boas novas que Jesus veio pregar a nós que somos pobres, limitados, falhos. Nós vamos continuar e comparar os 2 textos. Lendo aqui em Lucas, e me enviou para anunciar a liberdade aos
presos. Depois vamos no versículo 1 de Isaías 61. Ele me enviou para animar os aflitos, anunciar liberdade aos presos, animar os aflitos. Que mais? Ele para anunciar a libertação aos escravos. Depois ele vai dizer, e a liberdade, e me enviou para anunciar que chegou o tempo que o Senhor salvará o seu povo. Aí aqui Isaías vai falar, e anunciar que chegou o tempo que o Senhor salvará o seu povo. São dois textos bastante similares, o qual nós vamos observar na palavra de Deus. Animar os aflitos, anunciar a libertação dos escravos. Aqui não está falando do escravo físico, do homem que é escravizado por causa do pecado. A liberdade que somente Jesus pode dar, é por isso que ele vai dizer lá em João 8,36, se pois o Filho, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele fala, ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Quando Jesus veio, chegou o tempo de salvação. Eis a semente da mulher para desfazer os projetos de Satanás, que era destruir a maior grandeza da sua criação, que somos nós, eu e você. Mas atente a algo bem especial no texto. Jesus ele fala até salvará o seu povo. O versículo 20 vai revelar que Jesus fechou o livro. Mas se você continuar, ele não leu essa parte, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Por que Jesus não leu essa passagem? Por que Jesus falou apenas da salvação? Jesus, quando ele veio a este mundo, ele não veio para julgar o pecador. Não, ele veio para falar da salvação. Mas virá um dia em que ele virá para julgar. Se você ler Apocalipse, as revelações, você vai observar que Jesus ainda assim vai dar muitas oportunidades para o homem. Porque João, quando ele escreve uma das suas epístolas, ele vai dizer, filhinhos, não é bom que vocês pequem, mas se vocês pecarem, lembrem-se, há um advogado. Qual é a função do advogado? Acusar. Quando nós pecamos, amados, e quem diz que nunca pecou já está pecando, e somos pecadores, estamos passando por um processo de santificação, nós temos que se lembrar, Jesus é meu advogado, eu preciso me arrepender. Mesmo quando o inimigo, às vezes, ele coloca no nosso coração, você continua pecando, se arrependa, deixe o mau caminho, e se você já se arrependeu e ele continua te cutucando, ele só está fazendo aquilo que lhe é direito, acusar. Mas tem um advogado que vai te dizer, os teus pecados já te foram perdoados. Eu não estou inventando, vai lá para Isaías, no capítulo 1, você vai observar. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como escarlata, eles se tornarão brancos como a lã. Se você já foi perdoado por Jesus, o teu passado já não interessa. Você já tem uma nova vida, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, nós temos que ter cuidado com o pecado. Nós temos que ter cuidado em pensar, eu faço e não acontece nada. Eu continuo fazendo aquilo que eu tenho vontade e parece que quanto mais eu peco, mais eu tenho vontade de pecar e nunca chega a conta das consequências do pecado aí que nós nos enganamos. É por isso que Isaías ele diz o texto completo. Quando Jesus ele veio a este mundo, ele não veio para acusar, ele veio para salvar, para nos dar uma chance. Deus nos deu uma chance. Mas um dia ele não será mais o nosso advogado. Um dia ele será o nosso juiz. Um dia ele vai decretar a sentença. Ele vai dizer: bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito hei de te colocar. Ou ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Qual sentença que nós vamos querer ouvir
do grande juiz. Venha para o celeiro do teu Senhor, o céu de glória, e viver uma eternidade com Cristo. Ou você quer ouvir: vós que praticais a iniquidade, apartai-vos para a morte eterna? Vai depender do que nós fizermos hoje. Hoje é tempo de arrependimento. Se temos sido fiéis a Deus, continue. Se pecarmos, que pode acontecer, que somos falhos, temos um advogado para nos defender das acusações do inimigo. Mas se estamos em uma vida de pecado, se você ainda consegue compreender que está em uma vida de pecado, isso é um bom sinal. Isso quer dizer que o Espírito Santo ainda está ativando a tua mente, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, porque isso é um atributo a Ele. Por que eu digo isso? Porque tem homens que pecam, que chegam no ponto de a sua mente estar cauterizada. E este é o perigo. Tanto faz. Parece que não faz mais sentido ouvir a verdade das Sagradas Escrituras. Mas mesmo para este homem, ele tem que se lembrar: Jesus, o juiz perfeito, um dia julgará a todos. E Deus, ele não quer que o homem vá para o inferno. Deus, ele quer que o homem vá para o céu. É por isso que ele nos dá 1 milhão de oportunidades se for necessário. Mas a sua misericórdia também tem fim. E um dia ele vai julgar esta humanidade. Hoje é tempo de arrependimento. Hoje é tempo de arrependimento. Hoje é tempo de arrependimento para você ouvir do grande juiz: bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito hei de te colocar. Fique com essa palavra. Medite em nome de Jesus.